E se eu te disser que esse cansaço e esse desânimo pode não necessariamente ser psicológico ou emocional? Cansaço constante, dores frequentes, dificuldade de se concentrar, recuperação lenta. Às vezes, tudo isso parece desconectado, mas em muitos casos existe um processo acontecendo de trás de todos esses sinais. O nosso corpo está constantemente conversando com a gente. Mas a verdade é que a maioria de nós nunca aprendeu a interpretar estes sinais. O nome desse processo é inflamação. Mas eu quero ir além de todas as coisas que você já viu na internet. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos, onde a gente vai falar sobre como esse processo afeta não só o nosso comportamento, mas também a nossa saúde mental. A gente vai entender o que é inflamação e o que acontece dentro do nosso corpo. Alimentos são mesmo inflamatórios? Como que isso funciona? Estresse causa inflamação? Como o seu cérebro interpreta os sinais da inflamação e como isso interfere no seu comportamento e no seu bem-estar? E no fim, eu vou te contar como é que você cria um ambiente interno e externo capaz de blindar você desse processo, te proteger contra a real vilã, que a gente vai conversar ainda nesse vídeo, e te dar soluções para ter mais foco, disposição e energia. Se você não me conhece, eu sou Lu Oliveira, professora de Neurociência aplicada ao comportamento. E o meu objetivo aqui nesse canal é traduzir conceitos complexos para fazer você entender como o seu cérebro funciona e como você pode usar isso a seu favor para construir uma vida que merece ser vivida de propósito. Então já se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, não esquece de deixar o seu like e vai me ajudar muito se você puder comentar aí que dia e que hora você está assistindo esse vídeo. Estou tentando entender qual é o melhor horário para disponibilizar esses vídeos para vocês e o seu comentário já vai me ajudar bastante. Então bora lá começar o primeiro vídeo dessa série. Hoje a gente escuta muito falar sobre inflamação, não é verdade? Parece que ela virou a grande vilã da internet. Açúcar inflama, glúten, leite, dormir pouco, estresse, tudo causa um boom dentro do nosso organismo. Mas e se eu te contar que sem a inflamação você provavelmente não sobreviveria a um corte no dedo? A inflamação é, na verdade, um presente da evolução. Mas eu sei que quando a gente escuta esse nome, logo associa aquela dor no joelho, aquela dor de garganta, não é mesmo? Às vezes dor no estômago. Então é natural pensar: se inflamar é ruim, eu preciso eliminar a inflamação. Mas essa é justamente a confusão. Existe uma enorme diferença entre a inflamação que te salva todos os dias e aquela que nunca vai embora. E entender essa diferença muda completamente a forma como você enxerga a sua saúde. Foi exatamente o que aconteceu comigo, inclusive eu contei nos vídeos atrás sobre um diagnóstico, desse processo inflamatório do meu corpo, e eu tô há 3 meses tratando esse processo inflamatório e te garanto, sentindo resultados extremamente positivos. Eu vivi um processo profundo de depressão, mais ou menos de 2012 a 2020, mas depois desse período eu continuava recebendo esses diagnósticos, mesmo que eu não me sentisse mais como eu me senti durante essa fase. Era muito confuso na minha cabeça. Eu não tinha energia, realmente não tinha motivação, tinha dificuldade para me concentrar, mas ao contrário daquele período apático que eu vivi, realmente depressivo, cheio de tristeza, sem vontade de fazer nada, eu tinha sonhos, eu tinha planos, eu queria muitas coisas, mas era como se eu recrutasse a energia do meu corpo e ela não correspondesse às minhas intenções, aos meus desejos internos. Então eu comecei uma série de investigações por questões de saúde mesmo. E foi aí que eu entendi que o meu corpo estava em chamas há anos e o meu comportamento só fazia essas labaredas aumentarem. Então, o que é esse diacho de inflamação? Imagina que o seu corpo é uma cidade. E num determinado momento acontece um acidente. Alguém liga para a emergência, chega os bombeiros, chega a polícia, os paramédicos, eles isolam a área, bloqueiam o trânsito, todo mundo trabalhando para resolver aquela questão. A inflamação é exatamente isso. Ela é uma organização de emergência do seu sistema imunológico. Então, toda vez que você tem um corte, uma queimadura, uma lesão muscular, toda essa galera é recrutada
para resolver a situação. E o objetivo não é te prejudicar, muito pelo contrário, é te proteger. Primeiro é impedir que o problema aumente, depois é eliminar aquilo que está causando dano, depois limpar a área e recuperar o tecido. E agora que entra uma questão muito interessante que muitas pessoas não conseguem entender. Se a inflamação é boa, por que dói? Lembra aí da última vez que você teve uma garganta inflamada? Provavelmente, se você tem filhos, você inclusive já viu uma garganta inflamada. A região fica inchada, vermelha e você reclama de dor, não é? Por que que isso acontece? Vamos pegar o exemplo de um corte no dedo. Você cortou o dedo com um papelzinho que seja, isso acontece. Região inchada, vermelha e dolorida. No momento do corte, todos os seus agentes de emergência são recrutados para aquela região. Os vasos dilatam, tem mais fluxo sanguíneo e é por isso que ela fica vermelha e às vezes até quente. Depois, esses vasos ficam mais permeáveis. É como se pequenas portinhas se abrissem, líquido, proteína, células de defesa saem de circulação e entram no tecido. Esse acúmulo de líquido forma o inchaço. Ao mesmo tempo, o seu organismo libera mediadores inflamatórios. Eles tornam os nervos mais sensíveis e o próprio inchaço já pressiona um pouco essa região. E qual é o resultado? E aqui está uma mudança de perspectiva. Esses sinais, eles não acontecem para atrapalhar você. Na verdade, é o seu corpo dizendo: tem trabalho acontecendo aqui, bloqueia a região enquanto a gente resolve o problema. Tá, mas se então é só isso, por que esse burburinho por causa da inflamação? Imagina de volta naquela cidade. Aconteceu o acidente, foi resolvido, mas os bombeiros não foram embora. Eles continuam quebrando as paredes, bloqueando a região, jogando água em tudo, a sirene ligada. Esse estado recebe o nome de inflamação crônica e você pode até sentir inchaço pelo corpo, dores, vermelhidão, mas não necessariamente enxerga uma região com algum problema que esteja causando aquilo. No caso da endometriose, por exemplo, que foi o diagnóstico que eu recebi, é exatamente isso. Eu mostrei para vocês, vou colocar aqui de novo, a diferença do inchaço abdominal que eu tinha quando eu consumia lactose, que era o que causava um processo inflamatório no meu corpo. A gente vai falar sobre essa questão alimentar no próximo vídeo. Mas um corpo inchado, com dor, e não necessariamente tinha nenhum ponto ali que tinha sido agredido visualmente. Eu senti um cansaço que eu não sabia de onde vinha. Era exatamente o meu organismo numa batalha invisível contra algo que ele nem sabia o que combater. É esse detalhe que muda muita coisa. Porque essa inflamação crônica influencia não só o seu estado físico, como você se sente, mas o seu estado psicológico e emocional. A gente vai abordar esse tema nos próximos vídeos. Então, só para recapitular e para deixar bem fixado para você. A inflamação no seu funcionamento normal, ela protege, resolve e vai embora. Já a inflamação crônica persiste, desgasta e prejudica. Se você entender a diferença desses dois pontos, já vai ter entendido muito mais sobre inflamação do que a maioria das pessoas aprende por aí. Hoje, você descobriu que a inflamação não é uma inimiga, ela é um mecanismo de sobrevivência. O problema começa quando ela deixa de ser uma resposta temporária e se torna um problema permanente. Mas isso gera outra dúvida. Afinal, se a inflamação existe para proteger o organismo, por que alguns alimentos ganharam a fama de serem inflamatórios? Será que açúcar, leite, glúten inflamam qualquer pessoa? Ou será que essa história é bem mais complexa do que parece? E é exatamente isso que eu vou explicar no próximo vídeo da nossa série. Então, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado quando o próximo vídeo da série vier ao ar. E me deixe um comentário dizendo aqui se você descobriu alguma coisa sobre isso, se foi relevante para você esse assunto ou não. E claro, deixa sua curtida porque isso faz com que esse vídeo seja entregue para mais e mais pessoas. Então eu vejo você no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau!